Então, vamos lá. Então, nós vamos começar essa jornada de estudo nesse livro que é As 16 Leis do Sucesso, baseado no Napoleão Hill, mas é um livro comentado e adaptado por Jacob Petrie, ok? Então, vamos lá. Introdução. A história que resultou na filosofia da Lei do Sucesso, mais conhecida no Brasil como a Lei do Triunfo, é um episódio tão extraordinário quanto os próprios resultados proporcionados pelo livro. Espera que tem alguém querendo entrar aqui, só um minutinho. O mundo deve a origem dessa filosofia a Andrew Carnegie, um menino irlandês que, aos 4 anos de idade, migrou com a família humilde para os Estados Unidos e se tornou um dos homens mais ricos e influentes de todos os tempos. Carnegie desenvolveu sua imensa fortuna, começando a vida como operador de telégrafos. Aos poucos, migrou para o setor de ferrovias, criando finalmente uma poderosa indústria siderúrgica que chegou a produzir 25% de todo o aço consumido nos Estados Unidos. Já quase no fim da vida, Carnegie reconheceu que sua maior riqueza consistia no conhecimento dos princípios por meio dos quais havia acumulado sua fortuna. Seu novo propósito, então, foi encontrar alguém que organizasse esses princípios em uma filosofia que pudesse ser compreendida e usada por qualquer pessoa. Em 1908, Napoleão Hill, um jovem repórter de 23 anos da Bob Taylor Magazine, foi encarregado de fazer uma matéria sobre Carnegie. A essa altura, o bilionário já havia entrevistado mais de 250 profissionais que talvez tivessem a capacidade de elaborar sua filosofia do sucesso. Ninguém, no entanto, parecia possuir as qualidades que ele buscava. Impressionado com Hill, Carnegie convidou-o para passar 3 dias com ele em sua mansão, localizada em uma área nobre de Manhattan, e foi durante esse período que sondou o jovem escritor para ver se ele tinha potencial para desenvolver o projeto. Nesse longo encontro, Carnegie começou fazendo um relato da história de suas conquistas. Depois, sugeriu que o mundo precisava de uma filosofia prática sobre realização pessoal. Uma filosofia que permitisse a qualquer pessoa acumular as riquezas que desejasse e da forma que melhor lhe conviesse. Durante esses 3 dias, Carnegie explicou minuciosamente sua filosofia, descrevendo ao repórter como ele imaginava organizar suas ideias. Quando terminou, Carnegie secretamente testou Hill, com o intuito de ver se ele era digno de confiança e capaz de desenvolver o projeto. Agora que já conhece minha ideia, disse ele, gostaria de fazer uma pergunta que você deverá responder simplesmente com um sim ou um não. Hill, curioso, aguardou a pergunta. Se eu lhe desse a oportunidade de organizar a primeira filosofia sobre realização pessoal que o mundo há de conhecer, e se eu o apresentasse a homens que poderiam e gostariam de colaborar com você na organização dessa filosofia, você aceitaria essa oportunidade, levando-a até o fim? Hill pigarreou, gaguejou um pouco e em seguida respondeu enfaticamente. Sim, não apenas aceitaria a oportunidade, como também a executaria até o fim. Anos depois, Napoleão Hill ficou sabendo que, no momento da pergunta, Andrew Carnegie segurava um cronômetro embaixo da mesa, tendo estabelecido o prazo de 1 minuto para obter a resposta. Se Hill tivesse demorado mais que isso, teria perdido a oportunidade. O repórter, porém, havia dado sua resposta em menos de 30 segundos.
Aprendi em anos de experiência, disse Carnegie, ao explicar as razões de ter estabelecido um limite de tempo para obter a resposta, que se uma pessoa é incapaz de tomar uma decisão prontamente, uma vez que lhe são dados todos os elementos necessários para tal, ela dificilmente será capaz de, na prática, levar até o fim qualquer decisão que tomar. Naquele dia, assim que obteve a resposta de Hill, Carnegie insistiu em saber se ele estaria disposto a dedicar 20 anos da vida dele a essa pesquisa. Hill disse que sim. Mesmo sabendo que não receberá por esse serviço uma remuneração financeira imediata, e que, paralelamente a essa pesquisa, terá de encontrar outros meios para ganhar a própria vida, Hill ficou chocado. Ele pensara, como era de se esperar, que com sua imensa fortuna, Carnegie iria patrocinar a pesquisa. Não se trata de eu não estar disposto a pagar por esta pesquisa, explicou Carnegie ao ser questionado por Hill sobre os motivos pelos quais ele não queria pagar pelo trabalho. Desejo saber, porém, se há em você a capacidade natural de se dispor a caminhar 1 quilômetro extra, prestando um serviço antes mesmo de ser pago por isso, disse. Depois continuou. Se você explorar corretamente a oportunidade que lhe ofereci, é muito provável que irá transformá-la em riquezas tão extraordinárias que serão ainda maiores que as que eu atingi. Carnegie ressaltou que estava dando a Hill a oportunidade de explorar as mentes mais privilegiadas dos Estados Unidos. Explicou que ele teria acesso ao conhecimento e às experiências que haviam produzido os maiores líderes do país. E afirmou que essa oportunidade poderia capacitá-lo a projetar sua influência pessoal de uma forma definitiva e benéfica em todos os continentes, ajudando pessoas por inúmeras gerações. Nos anos seguintes, Carnegie apresentou o jovem Napoleão Hill a pessoas como Thomas Edison, John Rockefeller, Henry Ford, George Eastman e outras celebridades da época. Como Carnegie havia previsto, a pesquisa levou cerca de 2 décadas, período em que Hill entrevistou mais de 500 grandes líderes do seu tempo. E, finalmente, em 1928, publicou suas descobertas em 8 volumes em uma coleção chamada A Lei do Sucesso. Este livro é uma adaptação livre do original de Napoleão Hill. Algumas partes são uma tradução fiel, outras foram editadas. Também senti a necessidade de fazer inúmeros cortes e acréscimos para atingir o meu objetivo, oferecer os princípios de Hill em uma versão adequada às necessidades dos dias de hoje. O propósito deste livro não é substituir a Lei do Triunfo, como o título é conhecido no Brasil, obra que, uma vez escrita por Hill, tem um valor cultural e histórico em si. Minha intenção ao traduzir, adaptar e organizar as 16 lições centrais da sua filosofia é oferecer uma versão mais prática e concisa, que combine com os tempos ágeis e velozes em que vivemos, mas sem perder a essência dos ensinamentos originais. As mais de 1000 páginas de A Lei do Sucesso, escritas há quase um século, são como uma mina que precisa ser explorada por todos os que desejam triunfar na vida. Nessa versão, fiz o trabalho de garimpeiro, e na montanha de palavras de Napoleão Hill, fiz escavações minuciosas e delicadas, extraindo as pepitas mais raras, sintetizando as lições práticas e relacionando-as com o nosso mundo de hoje. Jacob Petrie, 2012. Agora nós vamos de verdade para o primeiro capítulo e primeira lei. Tá muito rápida a leitura? Não. Não, Ana? Não? Ok. Perfeito. Então vamos lá. Lição 1. Crie um propósito. A lei. O ponto de partida de todo prestígio, sucesso e riqueza está na definição de um propósito.
Enquanto você não tiver um propósito claro e específico para a sua vida, irá dissipar energia e dispersar pensamentos sobre diversos assuntos em variadas direções, o que em nada contribuirá para a conquista do sucesso, mas ao contrário, o levará à indecisão, à insegurança e, consequentemente, ao fracasso e à pobreza. Chaves do sucesso. A principal causa do fracasso da maioria das pessoas é a falta de metas claras, específicas e atingíveis, assim como a falta de um plano para desenvolvê-las. Nesta lição, você vai encontrar uma maneira de descobrir seus talentos naturais e criar um plano de vida com base neles. Você aprenderá a organizar, coordenar e canalizar os esforços desperdiçados pelas pessoas que vivem procurando encontrar sua verdadeira ocupação na vida. E, por fim, aprenderá a elaborar um propósito para a sua vida e verá como abandonar as coisas vagas e projetar todos os seus esforços em um objetivo definido, fundamentado em seu talento natural. Você também irá compreender o que é preciso para executar o seu propósito e criar a realidade que deseja para si. Querer é poder. 1. Pensamentos são coisas e podem se tornar coisas poderosas quando misturados a um propósito definido. Se quiser chegar a algum lugar na vida, é imperativo saber que lugar é esse. Você precisa parar e se perguntar: para onde estou indo? O que é realmente importante para mim? Tenho uma visão clara do que busco na vida? Caso contrário, jamais saberá que caminho seguir e provavelmente não sairá de onde está. Quando jovem, Henry Ford trabalhava em uma oficina mecânica. Com ele, trabalhava outro rapaz, um de seus grandes amigos. Durante alguns anos, eles fizeram a mesma coisa naquela oficina. Muitos não tinham dúvida de que, entre os dois, o amigo de Ford era o mais inteligente e competente. 30 anos depois, no entanto, Ford seria um dos homens mais ricos e poderosos do mundo, enquanto seu amigo continuaria no mesmo emprego naquela mesma oficina. Certamente você conhece uma história assim. Um amigo ou conhecido que, sem nenhum motivo específico, simplesmente superou todas as expectativas e se destacou dos demais. O que diferencia essas pessoas? O que as separa de maneira tão marcante em termos de conquistas materiais? A resposta está nessas duas palavras: propósito definido. Ao longo de 20 anos, Napoleão Hill estudou a vida de mais de 16 mil pessoas. Durante esse tempo, organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre cada uma delas. E uma das constatações mais contundentes desse estudo foi a de que 95% das que não obtiveram desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que queriam da vida. Enquanto que os 5% que alcançaram sucesso notável não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. Qual é o problema? Por que um número tão grande de pessoas nunca decide o que verdadeiramente deseja da vida? Uma das respostas é que a maioria das pessoas, ao terminar os estudos, arruma logo um emprego qualquer, sem desenvolver a menor concepção de algo que, mesmo de longe, se pareça com um propósito definido ou com um plano traçado. Assim, elas passam a vida inteira se perdendo nas tarefas diárias e na correria, sem terem noção do que verdadeiramente buscam e de onde irão parar. Peraí que tem mais uma pessoa querendo entrar aqui. As pessoas que se destacam das demais, em algum momento,
decidem definitivamente o que querem, quando o querem, por que o querem e como irão conseguir o que querem. Ou seja, elas criam um propósito definido para a sua vida, elaboram um plano para atingir esse propósito e depois dedicam sua atenção, foco e energia na execução desse plano. Em outras palavras, você precisa entender que aquilo que você quer criar na realidade precisa primeiro ser criado na sua mente. Desenvolver um propósito definido é, então, criar na sua mente, de maneira clara e específica, aquilo que você quer ter na sua realidade. 2. O poder que leva ao sucesso sempre é o resultado de um esforço organizado em torno de um propósito definido. A essa altura, talvez você esteja se perguntando: por que um propósito definido é tão importante? A resposta é simples: ele cria poder. Ao definirmos o propósito e nos comprometermos a atingi-lo, organizamos todo o nosso conhecimento e energia em torno dele. E ao focarmos em um único ponto e coordenarmos nossas ações e energia em torno desse ponto, criamos um esforço organizado que aos poucos se transformará em poder. Uma vez que desenvolvemos certo nível de poder, podemos usá-lo para superar os obstáculos, as circunstâncias ou os desafios que encontramos no caminho da realização do propósito que definimos. Compreenda: os fatores que levam as pessoas ao sucesso não se limitam, como muitas vezes pensamos, ao resultado direto do seu volume de trabalho, ou ainda às circunstâncias, influências e oportunidades que aparecem no caminho. Ao contrário, o sucesso e a riqueza são quase sempre o resultado indireto da força e da energia que resultam da organização de um conjunto de fatores em torno de um propósito definido. Pessoas que alcançam grande sucesso e riqueza na vida criam um processo tremendamente poderoso, mas que envolve 4 passos muito simples. Passo número 1. Elas definem claramente o que querem. Passo número 2. Elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no passo 1. Passo 3. A ação obsessiva em torno desse propósito cria um esforço organizado que, com o tempo, se transforma em poder pessoal. Passo número 4. Elas usam esse poder pessoal para realizar o desejo que elas definiram e conquistar o sucesso que elas desejam na vida. E isso nos traz a uma constatação importante. Seja em política, religião, esportes, artes ou negócios, o poder sempre é resultado de algum tipo de esforço organizado em torno de um propósito definido. Por isso, poder e sucesso podem ser considerados praticamente sinônimos, pois estão intimamente relacionados. Em geral, esse poder possui 2 níveis: pessoal e coletivo. Eu queria só que, acho que talvez seja da Mayra ou da Maíra, não sei, que está com o microfone aberto. Só fecha para nós, por favor, por conta do barulho que vem daí. Obrigada, gente. O poder pessoal é fruto da energia que resulta do desenvolvimento através do esforço organizado dos diferentes fatores que integram nossa personalidade. Esses fatores, como veremos mais adiante,
podem ser divididos nos 4 aspectos que compõem o ser humano: físico, emocional, espiritual e intelectual. O poder coletivo, por sua vez, é a força que resulta do esforço organizado de 2 ou mais pessoas que trabalham unidas na busca da realização do mesmo propósito definido. A soma dos poderes pessoais dos membros de um grupo comprometido com o mesmo propósito forma um poder em si, o que podemos chamar de poder coletivo. Vejamos como isso se aplica a um exemplo prático. Considere a banda americana de rock Guns N' Roses. Ela é composta por um vocalista, um baixista, um baterista, um guitarrista solo e um guitarrista de base. De onde vem o poder que resulta no sucesso dessa banda? Isoladamente, cada um dos membros da banda, antes de integrá-la, desenvolveu enorme poder pessoal. Esse poder foi desenvolvido pelo esforço organizado durante anos de estudo e de prática em torno do propósito definido de aprender a tocar certo instrumento. Juntos, os 5, somando seus poderes pessoais e por meio do esforço organizado do grupo, criaram outro nível de poder, o poder coletivo, que consiste na banda em si. Observe que o poder pessoal sempre vem antes do poder coletivo e que o nível de poder coletivo de um grupo está condicionado à soma do poder pessoal dos membros que o integram. Por isso, não há como organizar com sucesso um grande poder coletivo em torno de um mesmo propósito se os membros do grupo não possuírem individualmente um elevado nível de poder pessoal. Vou explorar um pouco mais essa questão com um exemplo. Suponha que seu propósito definido seja tornar-se o novo guitarrista do Guns N' Roses, e que você tenha 15 anos e tenha acabado de receber uma guitarra de presente, mas ainda não saiba usá-la. Qual seria, nesse caso, seu nível de poder pessoal para requisitar a posição do novo guitarrista do Guns? Neste momento, ele simplesmente não existe e você não poderia fazer essa requisição. Ou seja, você não pode ainda realizar plenamente seu propósito definido. Primeiro, você teria que construir seu poder pessoal, isto é, aprender a tocar guitarra, para somente então ter condições de agregar valor ao poder coletivo da banda. 3. Analise sabiamente o que fazer, depois decida firmemente fazê-lo e, em seguida, execute com perseverança inquestionável. Voltando ao caso de Henry Ford, de onde surgiu seu extraordinário sucesso? Pode-se dizer que ele resultou de 2 forças: o seu poder pessoal e da maneira como ele usou esse poder pessoal para formar um poder coletivo. Como esse tópico é muito importante, vamos analisá-lo de uma maneira mais detalhada. Primeiro, Ford se concentrou em um propósito definido: desenvolver e popularizar um automóvel que pudesse ser adquirido por qualquer pessoa. Segundo, com esse propósito em mente e agindo constantemente para realizá-lo, ele desenvolveu características pessoais importantes, como, entre outras, imaginação, autoconfiança, determinação e persistência, que lhe deram enorme poder pessoal. Terceiro, ele organizou uma equipe de pessoas que o auxiliaram harmoniosamente na realização desse propósito. Ou seja, ele desenvolveu um poder coletivo em torno do seu propósito definido. Se isso levou Henry Ford a um tremendo sucesso, qual foi o problema do seu colega, que, como vimos no início desta lição, passou o resto da vida trabalhando como mecânico na mesma oficina? Provavelmente foi a ausência de um propósito definido, somada à consequente falta de esforço organizado, que o ajudasse a desenvolver o poder necessário para realizá-lo. Sem um propósito definido, ele foi incapaz de construir um esforço organizado e seu poder pessoal se perdeu pelo caminho.
Este, certamente, foi o único fator que distinguiu o desempenho desse mecânico do desempenho de Henry Ford. E atente-se, esse também é, na maioria absoluta dos casos, o principal fator que nos separa do sucesso, da riqueza e do reconhecimento que desejamos. Entenda, sem um propósito definido, geralmente passamos o dia muito preocupados com coisas triviais e sem importância, esquecendo-nos daquilo que é essencial e que poderia colaborar para o desenvolvimento do nosso poder pessoal. Dissipamos nossa energia e dispersamos nossos pensamentos a respeito de diversos assuntos e nas direções mais variadas. Neste caso, em geral, vivemos presos aos problemas do momento e o que realmente interessa acaba atropelado por atuações urgentes, preocupações imediatas e ações reparatórias, mas sem foco. E todo esse esforço, no fim das contas, não criará um esforço organizado que desenvolverá em nós o poder pessoal necessário para realizarmos nossos sonhos. Ao contrário, criará indecisão, insegurança, fraqueza e, por último, a frustração de uma existência vivida em vão e, portanto, sem sentido. Para evitar que isso aconteça, é preciso definir um propósito. Ou seja, você precisa ter claro, no presente, o que deseja no futuro e como irá conseguir. Você precisa definir hoje a moldura que servirá de referência para suas escolhas e decisões futuras. Uma vez que você defina seu propósito, cada momento da sua vida, as atitudes de hoje, amanhã, do mês que vem ou do próximo ano, será organizado em torno do contexto desse propósito. Quando você souber o que quer, terá uma facilidade maior em direcionar o seu tempo, conduzir as suas ações, desenvolvendo um esforço organizado em torno de uma atividade específica que, com o tempo, se tornará seu poder pessoal e o levará ao sucesso. Lembre-se, quanto maior seu nível de poder pessoal, maior será o seu sucesso. 4. A pessoa que, diante de duas coisas, hesita sobre qual deve fazer primeiro, possivelmente não fará nenhum. Vimos até aqui que o sucesso em qualquer empreendimento depende de nosso poder pessoal, resultante de um esforço organizado, e que o primeiro passo na construção do esforço organizado é canalizar nossa energia e nosso conhecimento em torno de um ponto específico que chamamos de propósito definido. Uma vez que entendemos isso, torna-se fácil compreender a razão pela qual a determinação de uma meta a ser alcançada é tão essencial. Pense no assunto. Se o sucesso é resultado direto do poder pessoal, e se o poder pessoal é resultado do esforço organizado em torno de um propósito, como poderíamos obter sucesso sem um propósito definido? Afinal, não se pode dizer que o esforço é organizado quando não há um propósito específico em torno do qual organizamos o nosso conhecimento, nosso tempo e a nossa energia. Por isso, definir um propósito para a nossa vida é o primeiro passo na busca do sucesso. O que é, então, um propósito definido? Apesar de podermos criar um propósito para inúmeros setores diferentes da nossa vida, o objetivo principal do termo, como o empregamos aqui, é ter claro no presente o que desejamos alcançar no futuro. Imagine, por exemplo, que você queira construir uma casa. Qual seria, nesse caso, o primeiro passo? O desejo, não é? Primeiro você precisa desejar construir uma casa, mas a vontade por si só não é suficiente. Você precisa transformar esse desejo num firme propósito da construção da casa. Quando esse propósito estiver claro e definido, sua mente automaticamente começará a trabalhar na definição de um plano para realizar. Isso nos leva a um ponto importante.
Para todas as realizações humanas, há sempre dois tipos de criação. Um, a criação mental. Dois, a criação física. Primeiro, criamos no nosso pensamento aquilo que desejamos. E somente depois de tê-lo criado em mente, podemos concretizá-lo fisicamente. A criação mental, portanto, sempre vem antes. Sem ela, a criação física não existe. Por isso, nossa primeira e maior responsabilidade é criar o que queremos em nossa mente. É por meio dela que assumimos o comando da nossa vida e nos colocamos na posição de co-criadores da nossa realidade. Quanto mais clara a criação mental, maior a chance de sucesso da criação física. Imagine o que aconteceria se você tentasse construir uma casa ao acaso, sem um projeto pré-estabelecido por meio do qual se orientar. Qual seria o resultado? Certamente seria um verdadeiro caos, em que mal-entendidos de toda a ordem atrapalhariam cada passo da construção. É aqui que está o problema. Quando se trata de uma casa, é um absurdo imaginar sua construção sem antes elaborar um projeto bem claro e específico. Mas é exatamente isso que acontece em nossa vida. Queremos construí-la ao acaso, sem planejar ou definir o que verdadeiramente queremos. Diante disso, resta alguma dúvida sobre o motivo pelo qual a vida da maioria de nós é uma confusão? Tudo o que acontece em nossa realidade, primeiro criamos em nossa mente. 5. A pobreza não precisa de planos nem de ajuda, pois é atrevida e implacável. A riqueza é tímida e precisa ser conquistada. E isso nos leva para outro tema importante, a liderança. O líder é aquele que aponta o caminho. E definir uma meta é apontar caminhos. Por isso, definir um propósito sempre é uma atitude de liderança. E o primeiro nível da liderança está no âmbito pessoal, isto é, apontar seu próprio caminho, definindo um propósito para a sua vida. Acho chato dizer isso, mas se você não consegue desempenhar liderança pessoal, infelizmente, jamais poderá ser bem-sucedido ao tentar desenvolver qualquer tipo de liderança coletiva. Para definir os caminhos da liderança pessoal, você precisa encontrar resposta para uma série de perguntas. Por exemplo, qual o legado que eu quero deixar com a minha vida? Que tipo de pai, mãe ou profissional eu gostaria que os outros visualizassem em mim? Que tipo de caráter gostaria de desenvolver? Que papel gostaria de exercer em minha comunidade? Quais as contribuições que gostaria de deixar para o mundo? Para os meus filhos? Para a minha empresa? Para as pessoas que cruzam o meu caminho? Muitas vezes, não é fácil responder a essas questões. E mais, é preciso ter cuidado, pois você não pode simplesmente inventar seus desejos ou objetivos para se livrar dessa tarefa. Ao contrário, você terá que detectá-los no mais íntimo do seu ser. Eles precisam brotar de você como a plantinha brota da semente. Uma das maneiras mais eficazes de se fazer isso talvez seja olhando detidamente seus desejos mais intensos. Ao identificar seus anseios mais profundos, poderá atingir a chama que arde dentro de você. Todos nós temos essa chama, acredite. Cada um de nós possui um centro onde mantém latentes e subdesenvolvidas as sementes da sua missão na vida. Apenas depois de descobrirmos e cultivarmos essas sementes, poderemos cumprir nossa vocação específica e dar nossa contribuição autêntica e singular ao mundo. Por isso,
você primeiro precisa fazer o dever de casa, isto é, assumir a liderança sobre a sua vida e desenvolver o seu poder pessoal, para somente depois agir de maneira coletiva, influenciando e impactando outros com o seu exemplo. E o primeiro passo para isso, como já falei, é definir seu propósito de vida. 6. Um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos. Um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. Muitas pessoas até pensam que possuem um propósito. Se perguntarmos a elas o que buscam da vida, ouviremos respostas como: quero servir ao mundo e aos outros da melhor maneira possível, e como resultado, ter uma vida satisfatória. Mas cuidado, tal propósito não tem nada de específico. Ele é vago e indefinido. E assim como um propósito específico e definido nos leva a resultados específicos e definidos, um propósito vago e indefinido nos levará a resultados vagos e indefinidos. Outro propósito muito comum entre as pessoas é o simples desejo de obter mais dinheiro. Enganamo-nos muitas vezes, pensando que tal propósito é definido. Afinal, dinheiro é algo físico e fácil de mensurar. Porém, antes que seu propósito possa ser considerado definido, mesmo que ele seja algo concreto como dinheiro, você tem que definir o número exato de dinheiro que quer, para quando o quer e criar um método preciso por meio do qual o obterá. A chave do segredo desta lei, portanto, está na palavra definido. Não é suficiente dizer que ganhará dinheiro ou obterá sucesso em certo tipo de negócio. Você precisa definir os detalhes desse negócio e incorporá-lo em sua vida. Precisa estar com ele em mente o tempo todo, dormir com ele, comer com ele, trabalhar com ele, viver com ele, pensar nele constantemente. Você precisa vê-lo em sua mente tão claramente a ponto de se sentir como se já o tivesse realizado. Isso significa começar cada novo dia tendo esse propósito claro e vivo em mente. Assim, quando precisar tomar uma decisão ou fazer uma escolha, você sempre levará em conta a realização do seu propósito. Você agirá com foco e precisão e evitará desperdiçar seu tempo em procrastinações ou dissipar sua energia em atividades infrutíferas e sem importância. Dessa forma, com o tempo, criará o poder pessoal necessário para realizar o seu propósito, porque seus esforços serão organizados em torno dele. Quando fizer tudo isso, quando colocar todos esses princípios em prática, então, e somente então, você poderá dizer que tem um propósito definido. 7. Desejo é o ponto inicial de toda conquista. Mas esse desejo não pode ser apenas uma vaga esperança. Ele precisa ser uma necessidade ardente e pulsante que transcende tudo. Existe uma característica que pode ser notada em todas as pessoas de sucesso: a habilidade de tomar decisões de maneira imediata e definitiva. E essa habilidade é uma das consequências diretas do fato de eles possuírem um propósito definido. Quando você sabe o que quer, há uma concentração de esforços e uma consequente canalização de poder que podemos chamar de foco específico. Será ele que lhe dará a força necessária para lidar de maneira hábil e eficaz com as mais diferentes circunstâncias e desafios que poderão aparecer no caminho. Por isso, o propósito definido e o esforço organizado em torno deste propósito são dois dos fatores essenciais na busca do poder pessoal que leva ao sucesso. Eles são sempre encontrados juntos, pois um leva ao outro. A partir do momento em que você define um propósito e transforma sua realização na missão da sua vida,
ele se tornará o pensamento dominante em sua mente. E isso fará com que você esteja constantemente atento a fatos, informações e oportunidades úteis e necessárias à realização desse propósito. Ou seja, no instante em que você planta um propósito definido em sua mente, ela começa, tanto consciente como inconscientemente, a coletar e a arquivar materiais que serão úteis na realização desse propósito. Por exemplo, sabemos que meramente desejar uma casa com uma piscina enorme não fará com que ela se materialize à sua frente. No entanto, se você tiver um desejo ardente de obter uma casa com piscina, esse desejo criará um foco específico em torno desse propósito, que o levará a ações que farão com que você desenvolva o poder necessário para adquiri-la. 8. Quando seus desejos forem fortes o suficiente, parecerá que você possui poderes sobrenaturais para alcançar. Em sua análise com 16 mil pessoas, além de constatar que 95% não possuíam um propósito definido, Napoleão Hill chegou a uma segunda conclusão. A maioria absoluta dos 95% que não alcançaram resultados satisfatórios estava envolvido com algum tipo de trabalho do qual não gostava. Isso revela um fator importante que precisamos levar em conta na hora de definirmos nosso propósito, nosso talento natural. A forma mais eficaz de desenvolver nosso objetivo de vida é descobrindo nosso talento maior e nos comprometendo firmemente a desenvolvê-lo. É nele que está a semente do poder pessoal. Imagine, por exemplo, que você defina como seu propósito assumir a posição de guitarrista do Guns N' Roses, mas não tem o mínimo talento para a música. Qual seria a chance de você se dar bem? Por mais que se esforçasse, sua chance seria pequena, certo? Por isso, é importante que você defina seu propósito sobre uma atividade para a qual você possui talento. Isso lhe dará uma enorme vantagem na hora de desenvolvê-lo. Vimos que o poder pessoal é fruto da energia que resulta do esforço organizado no desenvolvimento das diferentes forças que integram nossa personalidade. Essas forças, que constituem a natureza humana, estão divididas em 4 vertentes: física, emocional, espiritual e intelectual. Para criar um propósito definido que desenvolva e explore o que há de melhor em nós, precisamos identificar onde, em cada um desses 4 segmentos, está a nossa inclinação natural. Física. A natureza física representa o nosso talento natural. Talento é a habilidade que temos de desenvolver certa atividade com uma facilidade maior que as outras pessoas. Quando agimos na área do nosso talento, há um relaxamento natural das nossas tensões. Sabemos que estamos pisando em solo firme. As energias internas e externas, emocionais e físicas, fluem, se conectam de maneira natural. O desempenho, então, será espontâneo. Por isso, ao definir o seu propósito de vida, leve em conta o seu talento natural e estabeleça o seu propósito sobre esse talento. Emocional. A natureza emocional é a nossa paixão. Ela é o fogo, o entusiasmo, a coragem que sentimos por fazer o tempo todo o que gostamos, enquanto desenvolvemos o sentido maior da nossa vida, nosso talento natural. Por isso, dentro da área do seu talento, descubra onde está a sua paixão, o que o motiva naturalmente. Espiritual. A natureza espiritual é o que dá sentido e uma dimensão maior ao que fazemos. Ela nos enche de uma conotação mais poderosa e mais misteriosa do que a simples realização de uma atividade qualquer. Essa conotação nos é dada
por uma força abrangente e subjacente que dá razão ao ato de viver. A magia que resulta da prática do talento e do fogo da paixão envolve nossa vida em uma aura fascinante, mas que com o tempo pode se tornar vazia de sentido. Por isso, além do talento e da paixão, você precisa considerar o sentido por detrás do seu propósito. Como o seu talento e sua paixão podem contribuir para tornar sua finita vida parte de algo maior que sua finitude. Intelectual. Por último, mas não menos importante, vem a natureza intelectual, isto é, a razão. Ela nos dá a visão de como podemos transformar o nosso propósito, baseado no nosso talento, paixão e sentido, em renda. Afinal de contas, todos desejamos e precisamos de renda para suprir as nossas atividades. Resumindo, há alguma tarefa ou atividade que você sabe fazer melhor do que outra pessoa. Você precisa descobrir qual é essa atividade, depois descobrir onde nessa atividade está sua maior paixão e construir sobre ela o objeto do seu propósito definido. Um propósito baseado nessas 4 características: talento, paixão, sentido e renda, nos dá confiança, segurança, força interna e uma razão clara de ser e de existir. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho. 9. O conhecimento não se aplica por conta própria. Você precisa aplicar. O propósito verdadeiro precisa dar profundo sentido à nossa vida. Esse sentido só pode ser encontrado quando exploramos o melhor que há em nós, nossos dons naturais, que recebemos como um presente de nascença e que representam nosso maior potencial. Quando nossas conquistas não estão fundamentadas no desenvolvimento do nosso potencial, não importa a sua dimensão, elas sempre, no fim das contas, nos darão uma sensação subjacente de vazio, culpa ou falta de significado. Isso se deve ao fato de o significado maior de nossa vida estar no desenvolvimento das nossas habilidades, respondendo ao chamado da nossa vocação, sempre está relacionada ao nosso talento natural. Para definir o nosso propósito maior na vida, portanto, precisamos começar pela busca do que há de melhor em nós. Encontrar a semente de nossa vocação e agir com base nela, expandindo-a, criando conforto, segurança e satisfação em tudo o que fazemos. Lembra-se do que falamos sobre você precisar incorporar seu propósito, estar com ele o tempo todo? Se seu propósito estiver estabelecido sobre algo pelo qual você não possui paixão genuína, não haverá como se envolver com essa atividade o tempo todo. Por isso, você precisa ter em mente que apenas obterá verdadeiro sucesso quando descobrir a atividade para a qual possui uma paixão genuína. E essa atividade sempre estará na área do seu talento natural. O sucesso chega mais rápido para quem possui paixão por seu trabalho. Apenas conseguiremos triunfar em uma atividade em que nos lançarmos de corpo, alma e coração. É trágico que 95% da população adulta do mundo seja constituída por pessoas profissionalmente frustradas porque não encontraram seu lugar apropriado no universo do trabalho. É lastimável que tantas pessoas perambulem pela vida sem terem a mínima noção do trabalho para o qual têm maior inclinação, ou sem a concepção ou mesmo o conhecimento de que é necessário ter algo como um propósito definido. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas. Sempre é tempo de mudar. Se você não sabe qual é a sua vocação ou talento, transforme essa busca no seu propósito definido atual. Comece a se perguntar: qual é o meu maior talento?
Em qual atividade está minha paixão mais genuína? Que sentido eu vejo na vida? Qual é o meu propósito de vida? Decida que encontrar as respostas para essas questões será a sua primeira experiência. E uma vez que encontrar as respostas, e você vai encontrá-las, descubra como você pode transformar tudo isso em renda e faça disso seu propósito de vida. Um dos problemas que faz com que a maioria das pessoas nunca defina um propósito para a sua vida é a falta de envolvimento prático com tarefas como as citadas acima. Compreenda. Para obter resultados práticos na sua vida, não basta ler esse livro. Você precisa se envolver com o conteúdo, e isso só é possível se você agir. Sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. E sem comprometimento, não haverá mudanças. Então, defina agora mesmo o que você quer, por que o quer, quando o quer e como o conseguirá. E lembre-se, o processo de busca do seu propósito é tão importante quanto o propósito em si. O que isso quer dizer? Quer dizer que para encontrar o seu propósito, você precisará pensar de modo mais abrangente, esforçar-se para encontrar um senso de equilíbrio entre o seu talento, paixão, sentido e renda. Essa busca por si só é capaz de mudar vários aspectos da sua vida. Em outras palavras, no processo de busca pelo seu propósito, você terá de usar, entre outras, ferramentas como intuição, imaginação, visualização, força de vontade e persistência. Terá de visualizar, sintetizar e transcender etapas. É importante entender também que criar um propósito de vida não é uma ação isolada, mas um processo contínuo de autoconhecimento, adaptação, afirmação de valores e atividades constantes na confirmação do seu desejo. Esse processo, pelo menos no início, pode ser trabalhoso, mas é a única forma de você encontrar um sentido verdadeiro para a sua vida. A mera luta pela existência, sem um objetivo que dê sentido às nossas ações no dia a dia, pode ser terrível e quase sempre é. As pessoas que não aprendem a organizar e dirigir os seus talentos naturais geralmente não se sentem confortáveis com a vida. Parece que sempre há algo ou alguém querendo puxá-las para baixo. Entenda, trabalho árduo e boas intenções não são suficientes para nos conduzir ao sucesso. Você precisa de um propósito definido, pois como poderia futuramente estar certo de que alcançou o êxito se não tiver antes estabelecido no espírito algum objetivo que deseja alcançar? Defina seu propósito agora mesmo. Sem ação, não há envolvimento. Sem envolvimento, não há comprometimento. E sem comprometimento, não haverá mudanças. Aplicações práticas. 1. Escolha um propósito definido para a sua vida e concentre toda a energia, todo o seu esforço e todo o seu poder na sua realização. 2. Mantenha seu propósito em mente o tempo todo. Você precisa desejá-lo ardentemente. Precisa reivindicar seu direito de tê-lo realizado. Assuma sua posse mental muito antes de obtê-lo na realidade. 3. Aposte todo o futuro na sua capacidade de conseguir realizá-lo e afaste qualquer possibilidade de desistir diante de situações adversas, como obstáculos, limitações ou derrotas temporárias. Nessa primeira lei,
ele fala do propósito definido. Eu recebi outro dia uma pergunta de uma pessoa falando, mas e se eu não conhecer meu talento? E se eu não souber para que eu vim? Nunca eu vim, nunca eu estou, pronto que eu vou. E aí, assim como a lição, o capítulo fala um pouco para a gente ir pensando no que a gente sabe fazer, ou uma das formas da gente conseguir talvez encontrar qual é esse propósito, é pensar o que as pessoas falam para você que você faz bem, ou o que quando você era criança você gostava de fazer. E eu vou falar um pouco pela minha história, assim, né? Nem todo mundo me conhece, e além de mentora, de dar os treinamentos e de fazer as terapias que eu faço, eu sou dentista no primeiro momento, como formação. E aí, pensando, quando eu comecei a estudar um pouco mais a fundo sobre esse autoconhecimento, me veio assim, o que eu gostava de fazer quando era criança? Eu penso, ensinar, cara, eu adorava ser professora. E aí, assim, eu quis compartilhar porque eu pensei depois em que momento esse dom natural, esse talento, se perdeu. E aí eu fui olhando para minha história e pensando, talvez em algum momento eu tenha entendido que ser professora é uma profissão não muito bem paga. Talvez dentro das minhas crenças tivesse um pouco disso, talvez um pouco da dificuldade de lidar com muitas pessoas. E hoje eu me vejo fazendo, não numa sala de aula comum e convencional, mas me vejo fazendo isso na maior parte do meu tempo, porque é isso que hoje faz meus olhos brilharem, poder ensinar e compartilhar aquilo que faz sentido para mim. Então eu quis só dar esse exemplo, porque algumas vezes algumas pessoas me perguntam, mas eu não sei o que eu nasci para fazer, eu não sei o que eu gosto. Uma boa pergunta a se fazer para quem ainda tiver algum tipo de dúvida como essa é: o que eu faria até de graça? O que faz meus olhos brilharem tanto que eu faria qualquer dia da semana, em qualquer horário? São perguntas que a gente pode se responder também para entender se a gente, dentro do que o livro propõe, se a gente está no caminho certo, digamos assim, né? Porque ele diz assim, não tem certo e errado, mas tem coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia que vão trazer mais bem-estar, que vão trazer mais a sensação de missão cumprida mesmo, que vão fazer coisas que a gente pode fazer com leveza, com mais facilidade, que não traga muito peso para o nosso dia a dia. Porque se a gente está fazendo algo que é pesado, talvez não seja aquilo que a gente veio de verdade fazer, né? Dentro do que o livro diz, do que as leis falam. Então, o meu convite, enquanto grupo aqui, é que a gente passe essa nossa semana até o nosso próximo encontro e próximo capítulo, pensando e revendo um pouquinho isso. Será que, de repente, eu já estou num estágio da minha vida que eu estou fazendo algo que eu nem gosto tanto, mas que eu não consigo vislumbrar uma mudança? Mas que pequenas mudanças eu podia fazer? Não necessariamente eu tenho que deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo como minha profissão principal, mas eu posso fazer outras coisas que me deem prazer, entende? Que façam meus olhos brilhar. Por exemplo, eu ainda sou dentista, porque ainda da odontologia que vem a minha maior fonte de renda nesse momento. Mas eu estou com definindo esse propósito, com esse propósito de viver do ensinar, que é o que faz meus olhos brilharem, concomitantemente para que uma hora eu possa deixar de ser ou de estar dentista para viver disso que hoje faz mais sentido para mim. Então, o convite desse capítulo é que a gente olhe de verdade para aquilo que a gente escolheu fazer, respondendo as perguntas, né? Se isso faz meu olho brilhar, eu gosto de verdade do que eu estou fazendo, eu acabo meu dia feliz ou eu acabo meu dia pesado com tudo aquilo que eu fiz, para que a gente entenda que essa vida pode ser tão maravilhosa e a gente veio para que ela seja tão maravilhosa que a gente pode sim fazer cada dia mais dentro do nosso dia a dia como trabalho ou como diz a Ana, o que é sucesso? De repente, não necessariamente só no trabalho, mas como dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos, o que eu posso fazer, né, diferente para que a gente viva cada dia de forma mais leve, cada dia de forma mais alegre, porque eu creio e dentro da minha percepção, dentro disso do que eu vivencio isso tudo, nós viemos aqui para ser o mais feliz que nós podemos, né, que nós possamos ser. Ninguém veio aqui para ter uma vida
escassez, de pobreza, de doença, de conflitos, de relacionamentos desarmoniosos. Então, que a gente coloque essa meta ou esse propósito definido, independente do que seja. O propósito definido pode ser, eu preciso eliminar, quero eliminar 5 quilos, então meu propósito definido vai ser emagrecer, né? Eliminar 5 quilos. Quer dizer, não precisa ser necessariamente algo financeiro, algo relacionado ao trabalho, mas que a gente pense nesse momento que propósito a gente gostaria de atingir como meta para que a gente se mantenha nesse foco. Porque o Jacob, né, nas lives que ele fez para falar um pouco desse livro mesmo, no mês passado, se não me engano, ele falava muito disso, de não necessariamente o propósito tem que ser só um trabalho, mas que a gente, quando a gente define algo que a gente quer de verdade realizar, como diz a lição, primeiro define na mente, enxergue, visualiza aquilo que a gente quer, para depois isso acontecer ou se manifestar fisicamente. Mas quando a gente tem algo definido como propósito, a gente vai se distraindo menos no caminho. Porque se a gente não tem. Sabe aquela frase de que para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve? E esse qualquer caminho vai colocando muitas distrações na nossa vida. Distrações no sentido de coisas para a gente resolver, e não que a gente não tenha que continuar resolvendo as coisas do nosso dia a dia, mas quando a gente está de verdade focado num propósito, algumas coisas que pareciam problemas, a gente entende que nem precisa mais olhar muito para aquilo, porque às vezes a gente perde muito tempo olhando para coisas que não que podem ser resolvidas de forma mais fácil, ou que às vezes que a gente nem precisa se preocupar com aquilo, porque tem outras coisas maiores que a gente pode conquistar ou trazer para a nossa vida se a gente se mantém no foco. A gente vai perder menos tempo com rede social, por exemplo. Não que não seja. Entende? Eu estou falando, não tem nada de errado em olhar para a rede e ler outros livros e assistir outros vídeos que não sejam de conteúdos que agreguem, mas se eu tenho de verdade um propósito, eu vou me distrair menos. Eu vou ler mais aquilo que me interessa, que vai me colocar naquele foco. Por isso que ele diz que quando a gente tem um propósito definido, que primeiro é uma ideia, o primeiro surgiu na minha mente, com mais facilidade eu manifesto, porque de verdade a gente vai estar atento aos sinais que a vida vai dando de que a gente está no caminho certo, vai colocando as pessoas no nosso caminho que vão nos direcionando e vão trazendo informações para nós. Quando a gente está, né, olhando para esse foco que a gente tem, para esse objetivo, realmente a gente fica. É como se o nosso radar tivesse mais aberto e ampliado para enxergar as oportunidades que vão surgindo. Porque dentro desses estudos de leis de sucesso, de leis universais, uma das regrinhas diz que tudo aquilo em que eu ponho o meu foco se expande. Ou seja, se eu estou, né, com o meu foco naquilo que eu quero para mim, eu expando as oportunidades daquilo acontecer e se manifestar na minha vida. Então, que a gente use essa nossa semana até o nosso próximo encontro para olhar com mais carinho para isso. O que eu gostaria que acontecesse, se manifestasse na minha vida de agora em diante? Se for na área do trabalho, que a gente olhe para o trabalho e veja o que mais eu gostaria que acontecesse. Criando primeiro essa imagem mental, porque a imagem que eu crio, que eu visualizo, que eu imagino, é a imagem que eu vou manifestar com mais facilidade. E, de novo, isso proporciona que a gente se mantenha mais no foco, porque o como as coisas vão acontecer na nossa vida não deveria ou não precisa ser a nossa maior preocupação. Porque o como vai surgindo conforme a gente está trilhando o caminho que a gente quer trilhar. E o como pode ser, de novo, pessoas que vão entrar no nosso caminho, livros que vão entrar para a gente ler, vídeos que a gente assiste, conversas que a gente tem com as pessoas. E quando a gente está nesse foco, a gente consegue enxergar essas oportunidades com mais facilidade. E alguns livros do Napoleão Hill, do Bob Proctor, que fala bastante do Napoleão Hill também, ele fala assim para a gente não desanimar com aparentes fracassos, porque fracassos são sempre oportunidades também. O que parece ser um fracasso pode ser, no mínimo, uma oportunidade da gente entender que aquele não era o melhor caminho. Tem uma historinha que fala que o Thomas Edison, até ele conseguir inventar a lâmpada, ele falhou 1000 vezes. E na milésima e uma, milésima e um, aquela ideia deu certo. Ou seja, não existe fracasso, existe aprendizado. E que a gente
não desanime se a gente olhar para a nossa vida e entender que de verdade ela tem um propósito todo, né? A vida de todos nós tem um propósito muito maior. Então, se algo falhar no meio do caminho ou parecer falhar, é para a gente lembrar que é só mais uma oportunidade de aprender com aquilo, aprender como não fazer ou que caminho não tomar, mas que a gente não desista, porque nós temos caminhos lindos para continuar seguindo, nós temos nas nossas mãos o poder de transformar a nossa vida e da vida das pessoas ao nosso redor, porque uma das coisas que eles falam sobre ter um propósito também é a gente pensar em quantas pessoas a gente vai poder ajudar com o nosso propósito. E o ajudar pode ser ajudar porque eu sou uma melhor pessoa dentro da minha casa, né? De novo, não necessariamente com o meu trabalho, mas com o ser humano que eu vou me tornando conforme eu vou olhando para dentro, conforme eu vou entendendo, como ele diz ali, que nós temos propósitos que são pessoais e que são coletivos, e quanto mais pessoas eu impactar nesse meu caminho, se para mim sucesso é fazer mais dinheiro, esse reconhecimento virá em forma de dinheiro também, por que não? Porque é bom que a gente vá desconstruindo, para quem ainda tiver nessa jornada de olhar as leis do sucesso, desconstruindo essa ideia que algumas vezes a gente tem incorreta a respeito do dinheiro. Porque a gente foi aprendendo que não era bom, que não é, que ele é sujo. Quer dizer, tem um monte de informações que não servem para nada, mas para nós que a gente também olhe para essas informações que a gente traz a respeito de sucesso, do quanto é difícil ter sucesso, do quanto é difícil ganhar dinheiro, ou seja, dentro do que o livro chama de poder pessoal, está o nosso olhar para essas informações que a gente vai recebendo também. E que a gente vai desconstruindo a ideia de que tudo aqui é difícil e vai trazendo para nós a certeza de que se a gente está aqui, ou parece estar aqui, por hora temporariamente humano, é porque sim, a gente pode e veio para ser feliz e veio para fazer diferença na nossa vida e na vida do nosso entorno. Porque ninguém está aqui por acaso. Nós estamos aqui e quanto mais pessoas a gente puder promover bem-estar, quanto mais o nosso produto ou o nosso serviço ou o nosso trabalho trouxer bem-estar e trouxer a resposta para o que as pessoas estão precisando, o dinheiro é só uma consequência disso. E ele é incrível, ele é maravilhoso, ele é muito bem-vindo, porque é através dele que a gente expande a nossa vida, a gente leva o nosso conhecimento mais longe, que a gente leva o nosso trabalho para mais pessoas. Então, que a gente aprenda a olhar para ele com esse olhar de ele é incrível. Assim como eu, dentro né, da minha andança, dos meus conhecimentos, do meu olhar para dentro, um dia desses me veio uma analogia, assim, para mim, quando eu estava olhando para essa questão do dinheiro, quando a gente fala, por exemplo, em saúde, a gente está sempre buscando fazer tudo o que é possível para estar sempre mais saudável. E quem falou que dinheiro não é tão importante quanto saúde, entende? Quer dizer, eu fui tentando mudar o meu olhar para enxergar o dinheiro como algo tão bom quanto estar saudável. Quer dizer, estar saudável, eu faço tudo o que eu posso para estar saudável. E aí, para fazer o dinheiro entrar na minha vida, eu fico meio cheio de dengos, cheio de receios? Não. Então, foi uma analogia que me veio, assim, quando eu estava estudando, que eu penso que fizer sentido para vocês, que a gente olhe para isso, porque tudo é importante na nossa vida. E o dinheiro é tão importante quanto estar saudável. Até porque ele nos ajuda a estar saudável. Com Mas é isso, certeza. gente. Se quiserem comentar alguma coisa, compartilhar, por favor. Bom, se você me permite, Carol, eu quero, assim, parabenizá-la pela iniciativa, agradecer pelo seu compartilhamento dos seus conhecimentos e eu quero também compartilhar rapidamente aqui uma experiência que eu tenho uma amiga muito querida, médica, que está trabalhando num estudo científico em Houston, nos Estados Unidos, que está desenvolvendo um trabalho mesmo a respeito de que o ser humano vai chegar a 120 anos. Sendo assim, né, nós precisamos estar muito bem preparados para esse futuro, né? Ela é de descendência oriental, mas ela é brasileira, que nos honra muito por esse trabalho, né? Ela está nesse trabalho científico e eu, inclusive, estou exatamente nesse caminho aí de estar encontrando o meu propósito, né?
definindo o meu propósito. Aliás, ele já está, de certa forma, definido. E estou correndo atrás de conhecimento, porque eu tenho técnica, mas eu não tenho certificação em cima das minhas técnicas. E eu acho que é isso aí, viu, Carol? A gente tem que. Eu vou fazer 70 anos, né? O mês que vem, se Deus quiser. E ela me disse uma coisa muito interessante, que eu não vou comemorar 70 anos. Eu vou comemorar os 50 a mais que eu tenho para viver, porque os 70 já Eu passaram. acabei de fazer as 50 já contas aqui. Eu pensei, acabaram. nossa, quantos anos a mais ela tem ainda? Ô, bênção. Então, eu achei isso bárbaro, porque quando eu disse para ela, eu a convidei, né, para estar celebrando comigo os 70 anos, ela falou: não, não, os 70 já foi, pode esquecer, é celebrar os 50 que ainda faltam, Que né? maravilha. Então, eu estou exatamente aí, eu estou correndo atrás, né, de viver bem os 50 Os próximos mais, 5 né? anos. Perfeitamente. É isso. Exatamente. E que a Aí, gente possa também colaborar, contribuir para um mundo melhor, né? é isso. Visando esse crescimento no âmbito universo, Perfeito. né? Que a gente possa, sei lá, a nossa gotinha, né, Carol? É Nossa isso, amor. gotinha no É oceano, isso. É isso. né? Então é isso aí. Parabéns, viu, Carol? Olha, valeu eu ter cabulado minha aula hoje. Que linda. Viu? E deixe sim gravado, porque essa gravação vai nos auxiliar, porque é muito Muita conteúdo, coisa, né? muita coisa que vale a pena a gente ouvir de A novo. gente revê. Dedicar mais Perfeitamente. uma hora aqui e ficar te ouvindo por mais uma hora. Obrigada, gratidão, viu? Gente, Boa noite a agradeço todos, foi um também a prazer disponibilidade de todo mundo. ter conhecido. A Regina Yamamoto, eu já vivi uma experiência com ela. Eu não sei se foi com você, como foi, mas foi através de você, Carol. A Mi Macedo também. A Ana, que eu estou tendo o prazer de conhecer hoje, Eu amo também, Portugal. Ana. A gente se conhece só virtualmente. Rosenilda. Hoje ver a Oi, carinha dela foi bem Mi, importante. tudo bem? Eu lembro sempre de você quando uso aquele sabonete de alecrim. Que maravilha. Maravilhoso! Que eu trouxe Que bom. daí quando eu fui para fazer massagem com você. Pena que a Perfeito, distância é gente. grande e não dá Ah, para estar obrigada. sempre aí, viu? Um beijo grande para Gratidão, todas, foi um gente. prazer. E eu vou tentar na próxima segunda estar juntas. Perfeito. Serão sempre Olha, muito eu queria, bem-vindos. Então, posso? sim, por favor. E eu queria agradecer, primeiro que tudo, a partilha que a Carol fez. E, curiosamente, eu comecei fazendo uma pergunta, o que era o sucesso, e graças a Deus terminamos a sessão e eu tenho uma resposta para mim, que posso partilhar. Perfeito, então Então, partilha. pelo que eu ouvi, o sucesso não é mais do que a realização pessoal, que depende de pessoa para pessoa. Claro que depois, eu acho que, pelo que eu ouvi, é preciso ter determinadas características ou desenvolvê-las, e são muitas, para passar por duas vertentes, que foram as que me levaram a não querer ensinar, tal como a Carol, que era o que eu queria quando era pequenina, e passar a aplicar. A minha licenciatura, e eu sou a mais velha daqui, eu tenho 75, Uau, que Parabéns. linda. eu licenciei-me em matemáticas aplicadas. E eu gostava muito de ensinar. E quando era pequenina, punha as bonecas todas e era a ensinar as bonecas. Mas depois eu pensei assim, então, mas com o ensinar eu só vou transmitir os meus conhecimentos. E eu precisava de os experienciar. É engraçado, porque hoje fez-se muita luz sobre mim própria, graças à Carol. É Ah, que verdade. linda. Porque é assim, é Maravilhosa. verdade.
Mas Porque graças à eu sua com- disponibilidade também, né? De olhar para e a si, de abertura, estar aqui. e a abertura, não Sim, é? Pronto, exatamente, sem exatamente. dúvida. Mas é assim, quando eu acabei a licenciatura, como eu não sabia o que queria, eu fiz as duas coisas. Eu, durante o dia, trabalhava num gabinete de planeamento e de manhã às 8 da manhã e à noite dava aulas na universidade, porque eu não sabia o que eu queria fazer bem. E, na verdade, acabei por me entusiasmar pela aplicação, pela experiência. Porque, na verdade, o que eu dizia e que é vago, eu consegui, felizmente, consegui, que era, eu queria melhorar ou contribuir para melhorar o mundo, dizia eu quando era mais jovem. Depois percebi que era melhorar o meu país. E aí, nesse gabinete de planeamento, eu fiz coisas que estão executadas no meu país. Eu ajudei a dimensionar um porto. Eu ajudei a dimensionar uma chaminé de uma refinaria. Então, eu tenho coisas concretas que eu sinto que melhoraram o meu país. Perfeito. Mas para isso, de facto, essas qualidades todas que eu já tomei nota delas, pressupõem muito foco, muita prioridade. Sim. Estabelecer, quando a Carol dizia, há pequenas coisas e nós, por vezes, chegamos ao fim do dia e dizemos, eu não fiz nada, porque fazemos pequenas tarefas e não percebemos que temos que priorizar. Hoje, quando muito, faço 3, não faço mais. E isso aprende-se com a idade. Eu acho que o que eu posso partilhar convosco é a minha experiência dos muitos anos. Porque, na verdade, é preciso foco, prioridade, determinação, persistência. São tantas. Eu listei, são mais de 10. As que eu consegui tomar nota das nossas características. Eu não chamo qualidades, ou talento, eu acho que todos podemos ter. Mas, na verdade, há muita gente que não estabelece como meta defender ou desenvolver determinadas qualidades. Sim. E andam ao sabor da maré. E pronto, vou calar-me porque eu quando começo a falar nunca mais me calo. Pronto. Obrigada, Carol. Que Obrigada a todas por me ouvirem linda. também. Eu que agradeço, Parabéns. agradeço muito de coração, porque sem ter um grupo, nada disso seria possível. E eu não conseguiria viver aquilo que faz meus olhos brilharem, entende? Então, é sempre uma troca, é sempre muito enriquecedora. Então, meu convite é que a gente, dentro do sentido que fizer para nós, e eu acredito que se nós estamos nesse grupo é porque isso faz sentido, que a gente passe essa nossa semana até o nosso próximo encontro, pensando em tudo isso que a gente compartilhou aqui, olhando para a sua vida e vislumbrando onde a gente quer chegar, fazendo o que a gente faz hoje, e se existe possibilidade de a gente, se não está fazendo algo que faz sentido para si, que a gente comece a se fazer essas perguntas mesmo. O que mais eu posso fazer? Já que eu vou viver até 120 anos, o que mais eu posso fazer, né? Que Não quero. contribuição ainda eu posso continuar sendo para esse planeta que dá tanto em troca, dá tanto para nós todo santo dia, que nos abençoa tanto. Então, gente, uma excelente semana para nós e a gente se encontra virtualmente na próxima segunda para lermos o segundo capítulo, tá bom? Grande beijo no coração de vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa Gratidão. noite.